Gabriel, vereador e membro da Executiva Estadual do PSB. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma ótima, importante iniciativa do Estadão e da Rádio Eldorado. Então, os parabéns ao Roberto Godoy pela iniciativa. Eu quero dizer que o PSB, como todos aqui já comentaram, o PSB sempre cuidou dessa questão da ficha dos seus candidatos. A gente sempre procurou zelar, tomar cuidado com as pessoas que se candidatam pelo PSB. Imagino que outros partidos façam isso também. Agora, o que eu achei de importante nisso tudo é que foi o protagonismo da sociedade. Eu acho que esse é o que há de mais importante nesse processo dessa lei da ficha limpa, que foi votado muito rapidamente no Congresso, é o protagonismo da sociedade. Agora, por outro lado, não dá para achar que isso vai resolver todos os problemas do Brasil e do mundo. Quer dizer, vamos acabar com a corrupção. Quer dizer, isso é um pequeno detalhe, não é? Porque a corrupção não é o Congresso só que contém a corrupção do país, né? Então a gente não pode ficar com essa ilusão toda. Eu não acho que o Congresso, que a Câmara esteja na contramão da sociedade, como algumas pessoas aqui falaram. Eu acho que a Câmara ela está na mão da sociedade, ela é muito reflexo do que é a sociedade, né? Agora, eu acredito também que tem um problema sério, que é a questão da complexidade do processo da justiça no país, né? E da morosidade. Se você não tivesse essa complexidade e essa dificuldade para que os processos fossem julgados, né, nós não teríamos necessidade de ficha limpa, porque o próprio fato da pessoa ser julgada e transitar em julgado, enfim, já resolveria o problema. Quer dizer, ninguém vai ser candidato se é assassino, se é, enfim, estuprador, se teve crime contra o patrimônio público. Todos eles são, né, a própria lei impede dessas pessoas serem candidatas. A grande questão é esse tempo que leva para o julgamento, que aí então entrou essa questão do ficha limpa. Outra questão que eu acho importantíssima, né, é que é o financiamento público de campanha. Esse me parece a pedra de toque da questão. Embora houve aquela lei da compra de voto, né, lei 9.000 e pouco, também de iniciativa popular, que é uma lei importantíssima, todo mundo sabe que a compra de votos corre solta, né? Corre solto, o dinheiro compra voto. Quer dizer, se tem gente comprando voto, é que tem gente querendo vender, né? Então há que fazer também uma campanha, não só de leis e de legislação, mas um processo de luta ideológica na sociedade, de ideias, né? Uma luta cultural, eu acho, né? Que nós temos que, acho que um debate desse ajuda muito, uma luta cultural contra a corrupção, né? De não vender o voto e tal, não só punir essa coisa, além da punição, porque claramente, né, só ver quem se elegeu nas últimas eleições e como se elegeu, né? Então essa é uma questão importantíssima. Existe uma outra questão também, que eu acho que a lei não deve ser só pelo corrupto, deve ter lei contra corruptor, né? O corruptor deve ser privado do seu patrimônio, ou parte do seu patrimônio, se for um corruptor, porque não existe corrupto sem corruptor. Eu acho que essa é uma questão central que tem que ser vista de uma maneira muito clara. Eu queria levantar também uma última questão, aquela questão do pacote de abril, de 77, né? O Feira que sabe bem, né? Que aprofundou a desproporção entre o voto de um eleitor de um estado pequeno e o voto de um estado como São Paulo. Quer dizer, existem estados em que o voto de um eleitor, um estado pequeno, muitas vezes até sem controle, ainda de informação, o voto de um eleitor lá vale 40 votos do eleitor da cidade do estado de São Paulo. Então essa questão, que deve entrar na reforma política, é uma outra questão que nós temos que tomar muito cuidado, que esse também é uma fonte de problema. E finalmente eu acho que a impunidade na nossa sociedade ela corre solta, né? Não é uma impunidade do parlamentar, é uma impunidade em vários setores da sociedade. Existe a morosidade da justiça, é um dos fatores que ajuda muito, né? E finalmente eu queria dizer que é muito importante que a política não seja desmoralizada, né? Por quê? Porque se a gente desmoraliza a política, a gente inviabiliza o sonho de que pela via pacífica, pela via do diálogo,
a gente pode resolver os conflitos da sociedade. É verdade do PSB, ele não vai gostar de eu não falar. Não, mas por favor. Bom, eu quero dizer o seguinte, que primeiro, tem uma questão que anterior, pessoas falam muito pouco da questão da reforma tributária, né? Estou tentando levantar um outro assunto, quer dizer, enriquecer o debate. O que veja, o papel que um deputado federal faz no Congresso Nacional, em boa medida, é conseguir dinheiro para a sua região. Né? Quer dizer, em boa medida, vai lá atrás de dinheiro. Quer dizer, e aí, como é que faz para votar? Quer dizer, a força do Executivo é exagerada em relação à força do Parlamento. Isso tem a ver com a concentração de recursos do governo federal. Então, essa é uma questão que distorce muito a ação do congressista. Então, esse é um assunto da maior importância. Você pode fazer reforma política, uma série de coisas, e continuar essa barbaridade de todo o dinheiro ficar no governo federal, com esse poder, é terrível. Né? O parlamentar tem lá suas bases pressionando para conseguir lá uma ponte, uma ambulância, e o município não tem dinheiro, e às vezes o Estado também não. Ele vai lá de pires na mão pedir para o governo federal. Tá bom que dou, mas vamos ver como é que vai ser seu voto. Então essa é uma questão de fundo que a gente não pode esquecer. Eu entendo que a gente tem que ver a questão da reforma política, que eu acho que é fundamental. Para mim, o financiamento público de campanha é o centro, é fundamental. O voto em lista e o voto distrital misto. O voto distrital misto certamente vai colocar em xeque o tamanho do distrito e vai discutir essa questão da representatividade dos estados no parlamento. Né? Como é que vai ser um distrito diferente do outro? Como é que vai ser isso? Né? Então essa é uma questão fundamental que seja colocada. Agora, a gente fala assim, não, mas o voto em lista vai aumentar a ditadura dos partidos. Não é verdade. Eu acho que aí é o contrário, porque me parece que um dos problemas que a gente tem aqui no Brasil é a falta de democracia interna dos partidos. Quer dizer, muitos partidos têm dono, isso é uma coisa terrível, né? Especialmente os pequenos partidos. Eu me lembro logo depois da ditadura, quando houve a reorganização partidária, né? A gente estava reorganizando os partidos, quando tinha uma convenção num bairro, uma zona eleitoral de São Paulo, tinha lá um observador do TRE. Você tinha que mandar todas as suas listas, todas as suas assinados e não sei o quê, senão não valeria a convenção, não teve quórum. Né? Quer dizer, hoje em dia a coisa não é feita assim, quer dizer, os partidos, cada um para si faz o que bem entende, e o fulano, que não é o dono do partido, está frito, né? Não é amigo do dono. Então acho que tem que haver uma forma da legislação, ou seja, o quê? Aumentar a democracia interna dos partidos para depois a gente fazer o voto em lista. Eu defendo o voto em lista, o financiamento público e o voto distrital misto, essa é a posição do PSB. Eu achei muito interessante essa proposta do Guardinho. Eu acho que realmente, se vocês criarem um fórum de debate aqui dos partidos, vai ser de muita utilidade para toda a sociedade. Eu acho que ficou claro aqui que a importância do protagonismo popular, da participação popular, e claro, respeitando, quer dizer, uma pressão legítima, né, uma pressão democrática no Congresso. Concordo que o Congresso tem que ter muitas iniciativas, mas essa presença popular é uma coisa que ajuda demais as coisas a avançarem. Eu queria dizer que foi uma belíssima iniciativa do Estadão e a Rádio Eldorado, e parabéns a vocês e colocamos à disposição de qualquer momento.